Boa noite para todos, queridos amigos, queridas amigas. Com muita alegria estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo de todas as quartas-feiras, às 20 horas. Estamos estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pela página do Facebook Espiritismo Brasil, Chico Xavier, e também transmito pelo meu Instagram, paulo_Sampaio. Aqueles que quiserem também buscar vídeos anteriores a esse estudo, eu os tenho, faço no meu canal do YouTube. Se quiserem se inscrever, é Paulo Eduardo Sampaio no YouTube. Tem os vídeos anteriores e também outros estudos de O Livro dos Espíritos, também algumas palestras que realizamos. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixo aqui o meu abraço fraterno àqueles que assistirão esse vídeo em outro momento. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire, nos abençoe a todos, nos envolva em sua santa paz, para que todos nós possamos absorver bastante do conteúdo que estudaremos hoje no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso boa noite aqui a Lenise e Cristina pelo Instagram e todos os amigos e amigas que estão aqui pela página do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, Carlinho Irajá Correia, boa noite, Claudinei Carvalho, Sonilda Gomes, Daisy Florencio, lá da Pensilvânia, muito boa noite, Anica Sander aqui também no Insta, Romilda Martiniano, a Helena Maria Barbosa, Solange Santos, Sandra Paulino, dizendo aqui que é Monte Santo de Minas, o Ailton Cosmo, Maria Salomé, Sandra Paulino, Rosângela Turler, Loiva Carnop, querida amiga do Rio Grande do Sul, Maria Luz, Empreiteira Irison aqui também, Nádia Regina, Elizabeth Fonseca, Fátima Marcaça Baldo, André Furtado e tantos outros amigos e amigas, Ada Maria Rodrigues também chegando aqui, a Bernadette. Pessoal, fico muito feliz com a presença de todos, agradeço bastante porque o estudo fica bem mais gostoso entre amigos e amigas aqui que gostam, né, de estudar, de aprendermos juntos aqui sobre essa doutrina maravilhosa. Então hoje, como dissemos, né, nós vamos estudar o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Mais amigos e amigas aqui chegando, quero registrar aqui a presença também da querida amiga Eliana Araújo, muito bem-vinda Eliana, tivemos a alegria de participar no programa que ela realiza pelo Centro Espírita lá de Ubatuba, né, Joana de Ângeles. Foi uma alegria muito grande e seja muito bem-vinda aqui conosco, viu, Eliana? Um prazer te receber aqui, que possa nos ajudar também aqui dentro do possível no estudo que estamos realizando. Quem mais aqui? O Ailton, Ana Lúcia Marcogliese, a Valéria Escalhão, a Tereza Miliarte, Sol Santos, Banita Alvarez, muito bem-vindos a Rosilene Borges, Neide Moreira, que legal, muito bom, viu? Tem alguns pedidos de oração ao final, a Elisa Pagotto aqui também, bem-vinda Elisa. Ao final a gente faz uma oração, tá pessoal? E a gente pede a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que possam, né, nos ajudar dentro das possibilidades. Aqueles que quiserem deixar um copinho com água para ser fluidificada e ao final a gente pede a Deus que assim possa acontecer. Então vamos lá, né?
capítulo 13, eu digo para aqueles que estão chegando pela primeira vez, a gente lê um trechinho de cada tópico e a gente desenvolve um comentário e fica aberta aqui a vocês a possibilidade de realizar, né, de colocar algumas perguntas, se tiver alguma dúvida, algum comentário que façam, a gente tenta aí responder dentro do possível, né? Que legal, a Leia também abriu aqui. Boa noite, Leia, bem-vinda, mãe da Eliana, que legal, fico muito feliz, viu, com você, com a presença de vocês. Vamos lá então, capítulo 13, Kardec inicia o capítulo, pessoal, apresentando uma citação que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, tá? E ele diz no item 1, logo no item 1, quem estiver com o livro aí vai ver lá o título, né? Fazer o bem sem ostentação, é o título tópico, né? Desse item número 1 do capítulo 13, tá? E o que está escrito em Mateus é o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Então vejam que interessante isso, né, pessoal? Isso aqui é um alerta para todos nós, eu acho. Na nossa condição evolutiva é comum ainda nós incorrermos nesse erro, se podemos assim dizer. Erro no sentido de que melhor seria fazer diferente, né? Porque aqui o que está sendo alertado é que nós não deveríamos mostrar, né? Não deveríamos divulgar o bem que nós fazemos. E nós sabemos da nossa dificuldade ainda em realizar dessa forma por causa da nossa condição evolutiva. Então o normal é que quando a gente faz uma boa ação, uma caridade, a gente tem ainda aquele prazer, né, em contar, em que outros saibam, para que a gente, lá no fundo, eu acho que a gente espera aquele reconhecimento, né? A gente quer ser reconhecido como uma pessoa boa, como uma pessoa caridosa. Então, lá no fundo, às vezes a gente espera um reconhecimento, a gente espera um aplauso. E Jesus está dizendo aqui que o ideal, né, porque a gente está trabalhando para se melhorar, trabalhando para aprender aquilo que Jesus nos ensina, o ideal seria que nós não contássemos a ninguém o bem que realizamos. Por isso, o tópico, né, o título do capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. Vejam que interessante esse título, né? Como assim uma mão da mesma pessoa não sabe o que dê a outra? Para a gente perceber a importância, né, de que não devemos divulgar o bem que é feito. Boa noite, Rita Braga, né? Lentini, bem-vinda, viu? E a Lari também aqui, boa noite, muito bem-vindas. Fico muito feliz aqui no Insta. Então, essa ideia, né, pessoal, que a gente não passe à frente. Veja bem, quando a gente faz um ato bom, uma caridade, ajudamos alguém, e a gente lá esperando a recompensa, a gente divulga para que outros, né, digam, nossa, que pessoa bondosa. O que Jesus está alertando é que quando a gente recebe esse aplauso de outros, esse reconhecimento, nós já tivemos a nossa recompensa. Foi a recompensa dos homens, né? E aquela pessoa que consiga guardar o bem que faz e não divulgar a ninguém, essa pessoa não recebeu recompensa dos homens. E a recompensa dela virá de Deus. Essa é a diferença. O bem que seja feito, que nós procuremos trabalhar nesse sentido. Trabalhemos para não divulgar, né? Não precisa contar a outros que nós fizemos uma boa ação. Fique entre nós e Deus. Quando a gente faz uma ação que ninguém fica sabendo, Deus viu, não é? Deus vê tudo o que acontece.
Então Deus, em segredo, né, do nosso segredo, nos recompensará, apesar de que não devemos fazer por recompensa nem de Deus, né? Nós vamos ver aqui que é fazer o bem por amor ao próximo, né? A Vera Dalrovéria aqui também, boa noite, viu? Muito bem-vinda também. Quando a gente, né, meus amigos, começa a desenvolver o belo sentimento chamado compaixão, que a gente sente a dor do outro, que a gente deseja ser útil para aliviar um pouquinho a dor que o irmão carrega, isso é compaixão, querer dividir a dor do outro. Isso é tão belo que quando a gente tem esse impulso caridoso de aliviar a dor do outro, nós não estaremos preocupados com recompensa nenhuma, nem de Deus e nem dos homens, porque a gente é levado pelo ardor do coração, por aquele sentimento mais puro, né, de amor ao semelhante. Esse é o caminho, né? Então que a gente busque, primeira lição que fica aqui nesse capítulo, que a gente busque não divulgar o bem que façamos, porque às vezes até indiretamente a gente gosta de divulgar, né? A gente gosta que outros comentem que a gente foi bondoso, e é bom que isso fique, né, entre nós e Deus apenas. Vera, a gente vai fazer sim uma oração ao final, tá? Tem pedidos aqui, né, de oração aqui no Insta também. A gente faz essa oração ao final, tá? Deixe-me ver aqui, antes de passar para o próximo tópico, se há alguma pergunta. Eu digo sempre aqui, pessoal, me perdoem, não dá para, às vezes, acompanhar todas as colocações que vocês fazem, né? Eu tento pensar aqui uma coisa ou outra que for possível, porque são vários comentários e eu fico muito feliz com isso, mas às vezes não dá para abarcar tudo aqui de uma vez, tá? Nossa amiga Zizi Cristóforo também aqui, boa noite, viu? Bem-vinda. Vamos ver então, tem uns pedidos de oração, né, que a gente costuma fazer ao final, uma oração, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente vai pedir sim. A Ailton, né, colocando, a caridade boa é velada, é isso mesmo, aquela caridade silenciosa, né? A gente está aprendendo a caminhar para isso aí. A Banita dizendo, minha querida mãe dizia muito isso, que tua mão não saiba, né? Dizendo a frase aí do Evangelho, é isso aí. A nossa amiga Vitória Brito, a DJ aqui também. Boa noite, DJ. Bem-vinda, amiga. Vai chamar as amigas já, né? A divulgadora da live. Muito obrigado aí, DJ. A Marli Romani aqui também, de Votuporanga. Que legal. Então, a Cláudia Fidelis está dizendo assim, e os exemplos? É bom às vezes que preciso se veja. Cláudia, muito boa sua colocação, tá? Eu ia comentar isso, vamos até adiantar aqui. Muito bom, por isso que eu gosto dos comentários de vocês. A Cláudia, né, comentou aqui, Cláudia Fidelis. E os exemplos? Porque a gente está falando para não divulgar o bem, né? E Jesus, como a Cláudia está bem lembrando aqui, Jesus tem uma fala que ele diz assim, brilhai a vossa luz, né? Ele não disse isso, quer dizer o quê? Parece algo contraditório. De um lado fala para não divulgar, de outro lado fala brilhai a vossa luz. Aqui nós precisamos entender uma diferença que existe entre dar o exemplo, como fala a Cláudia, bem lembrado aqui, e se mostrar. Veja bem, a gente deve dar os bons exemplos, porque vejam, quando a gente está agindo em sociedade, convivendo, né, em quaisquer lugares com as pessoas, quando nós somos um bom cristão, um bom espírita, nossos exemplos vão marcar para outras pessoas. Nossa atitude no bem vai ser vista sim, não tem como esconder a atitude, né, bondosa, generosa, gentil, fraterna. Isso são os exemplos que a Cláudia está muito bem lembrando aqui. Isso é deixar brilhar a vossa luz. Mas a gente não quer se mostrar, aí é diferente. A gente quer mostrar as boas obras, né? E não nos mostrarmos, não querermos o aplauso e o reconhecimento para a nossa personalidade. Aí que está a diferença. Vivamos como um bom cristão, dando bons exemplos, né? Que serão vistos por outros, mas não queiramos aquela vanglória, né? Aquele reconhecimento, aquele aplauso
que é isso que Jesus disse que não seria o ideal. Mas muito bom, viu, Cláudia? Gostei muito da sua colocação, que nos permitiu comentar isso também, né? A Leia Teixeira dizendo bem tem que ser natural, que é justamente isso, né? Muito bom. A Edna Markovics aqui também, sempre junto. Muito bem-vinda. Vamos lá, vamos um pouquinho mais à frente então. Agora nós vamos, pessoal, para o tópico, o Sampaio psicanalista aqui também, querido irmão, bem-vindo, Júlio. Boa noite, viu? Agora nós vamos item 4, lá no capítulo então 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, chamados infortúnios ocultos, tá? E Kardec escreve, esse trecho agora é Kardec quem escreve, tá? Ele diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os daqueles que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Então vejam o que Kardec está dizendo, pessoal, é tão sério isso, que ele chama de infortúnios ocultos. Aquelas pessoas que de um momento para outro se veem em situação difícil financeiramente, passam por uma fase difícil na vida e começam a passar necessidades das mais básicas. E essas pessoas não estão acostumadas a pedir ajuda. Não são como aquelas outras que infelizmente até já adquiriram o hábito de pedir. Esses não têm hábito de pedir e muitas vezes sofrem solitários sem buscar ajuda. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha de forma autônoma, de repente essa pessoa perde o emprego e se vê sem recursos para manter a família. E essa pessoa às vezes não tem o hábito de pedir ajuda e ela passa por privações, por dificuldades em silêncio, sem buscar ajuda. Uma doença que acaba afetando ali, né? A própria pandemia que levou muitas pessoas a se verem em situações difíceis, né, financeiramente. Então o que Kardec está dizendo é que nós estejamos atentos a essas situações que ele chama de infortúnios ocultos, para que nós possamos nos adiantar e socorrer dentro do possível esses que passam essas privações, né? Para que a gente possa perceber um vizinho, um parente, alguém conhecido que passa de repente por uma dificuldade. Então a gente pode de repente organizar até entre amigos uma ajuda ali comunitária, né? Fazer algo em favor daquele que está passando por um momento mais difícil. Então isso que Kardec alerta, né? Que a gente não esteja apenas pronto para ajudar aqueles que vêm até nós pedir, mas que a gente faça mais, que a gente procure perceber aqueles que estão necessitados para levar um auxílio também, né? E Kardec, nesse tópico, pessoal, ele conta uma bela história de uma mulher com boa condição financeira, que ela costumeiramente enchia o carro de alimentos, de roupas, agasalhos, e levava sua filha jovem junto para visitar alguns lugares onde havia carência do pão material, né? E essa mulher, onde chegava, ela era recebida com alegria, porque ela levava o auxílio para aqueles que precisavam, sem que tivessem que ir pedir, né? E a hora que ela chegava, todos os olhos das crianças brilhavam de alegria, porque sabiam que o auxílio estava chegando. E essa mulher não queria nem ser reconhecida, ela não dizia nem seu nome, porque ela cumpria isso: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Ela não esperava o reconhecimento, né? Então é um item bastante interessante esse, né? Que nos alerta para esses infortúnios ocultos dentro das nossas possibilidades. É lógico, muitos de nós, né, com a pandemia ficamos numa situação bastante difícil, né?
Nem sempre financeiramente nós estamos numa boa condição, mas dentro do possível, que possamos auxiliar aqueles que estão em condições mais difíceis, né? Que a gente possa assim fazer. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui, senão a gente vai para mais um tópico aí, tá? Parece que está tudo em ordem por enquanto. Tem muitos pedidos de oração, né? Assim, realmente a gente está numa fase bastante difícil, né? E eu falo sempre, deixa um copinho com água, pessoal. Ao final a gente faz uma oração, pede aos bons espíritos que possam fluidificar as águas, né? Que já nos ajudam bastante também. E vamos seguindo aqui então. Nós vamos agora para o tópico, o item 5, tá? No item 5, Kardec chama o óbolo da viúva. Eu acho que é bem conhecida essa passagem do Evangelho, né? É aquela passagem, pessoal, que Jesus chega ao templo. Vamos ler aqui, acho que fica mais fácil, né? Estando Jesus, é o óbolo da viúva, item 5, se alguém está acompanhando com o livro aí, tá? Vou ler um trechinho e a gente comenta. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, olha que palavrinha complicada, né? Gasofilácio, pessoal, seria como se fosse uma arca, né? Um lugar onde as pessoas levavam suas ofertas, seus donativos, tá? Então Jesus estava sentado de frente dessa arca, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, de que forma que as pessoas ajudavam, né? Levavam a sua ajuda. E viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, né? Tinha gente que dava muito. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os poderosos aqui reunidos. Vejam que bela passagem essa do Evangelho. Aquela senhorinha humilde, pobrezinha, né, com a roupa bem que mostrava a sua necessidade, a sua carência. Ela queria ajudar também, e ela foi lá e colocou 2 moedinhas naquela arca. E Jesus disse que ela deu mais que os outros, por quê? Porque, na verdade, aquela mulher deu tudo que ela tinha. Ela só tinha essas 2 moedas. Então vejam, comparativamente do quanto tinha e quanto deu, o percentual do que deu, ela deu 100%. Né? Aquelas pessoas ricas que davam uma quantia vultuosa, para elas não fazia diferença. Né? Era uma quantia grande, mas diante do patrimônio que a pessoa tinha, pouco representava. Então o que Jesus quer dizer aqui para nós? Que vale a pena muito mais quando é um esforço maior. Né? Quanto maior o esforço, né, da pessoa em se sacrificar em favor do outro, não apenas em doar um dinheiro, não estamos apenas, vamos entender bem isso. Não quer dizer, ele contou aqui a passagem, né, da viúva que doa as moedinhas, mas não se refere apenas à doação, né, em espécie, em dinheiro. Quaisquer doações, porque vejam, nós podemos fazer essa doação sacrificial de nós mesmos, meus amigos. Vejam bem, lá na questão 893 de O Livro dos Espíritos, eu gosto de citar algumas questões do livro, porque tem questões muito marcantes do Livro dos Espíritos, né? Apesar que todas são importantes, mas algumas são assim, né, chamam muito a atenção nossa. Na questão 893, diz que o sublime das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal em favor do bem do próximo, sem segundas intenções. Então vejam, quando nós sacrificamos algumas horas do nosso tempo livre em favor de ajudar a um irmão necessitado, um trabalho assistencial, fazer algo em favor do próximo, mesmo que a gente tenha que sacrificar o nosso lazer, a nossa hora de descanso, e a gente não pensa 2 vezes, a gente vai e faz. É isso que Jesus disse.
Quanto maior o sacrifício, maior o mérito, né? O sublime das virtudes, diz aqui, consiste no sacrifício do interesse pessoal. Quer dizer o quê? Deixamos de pensar em nós por algum tempo para pensarmos no outro. Quando nós assim agimos, nós estamos agindo de uma forma que é agradável a Deus. É de acordo com a lei de amor de Deus, né? Porque nós estamos aprendendo que nós não devemos viver apenas para nós mesmos. Quando a gente vive apenas para nós, buscando os nossos interesses, aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, nós só vemos nós mesmos. Isso é egoísmo. A gente precisa entender isso. Nós vivemos para conviver. Nós estamos aqui encarnados para aprender a viver a lei de amor, de doação, de compartilhar, de sacrificar do seu tempo em favor do outro, em dividir um pouco daquilo que você tem de mais com o outro que pouco tem. Se o teu potencial é em determinada área, compartilhe, né? É a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 2, devolveu 4. O que recebeu 3, devolveu em dobro, né? Mas aquele que recebeu 1, enterrou o talento. Que a gente não enterre o nosso talento, que a gente faça, né, o bem, que a gente possa, mesmo que preciso for, sacrificarmos-nos um pouco do nosso tempo em favor do nosso semelhante, né? Vamos ver aqui mais alguma colocação, se houver. Nosso muito boa noite a todos que foram chegando no transcorrer da live, viu? Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui. Vejo aqui quantos amigos e amigas estão conectados nesse momento aqui pelo Face, né, do Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Uma alegria muito grande, né? Compartilhar essas humildes reflexões, mas que são feitas de boa vontade. A Edna dizendo, podemos doar carinho, amor, compreensão, respeito e ouvidos. É muito bem, né? Ouvir, que nós vamos falar um pouco sobre isso ainda. Muito bem colocado, Edna. A Cleusa Amorim aqui também, boa noite, viu? O Wilson Cotelac, tantos outros amigos, né? A Carolina pedindo oração, a gente vai fazer sim ao final. A DJ dizendo aqui, né? Saibamos que nós somos responsáveis por toda ação que fizermos no bem e no mal, que seremos responsabilizados, é justamente isso. A Loiva dizendo, lei de sociedade, precisamos aprender a conviver com amor e respeito. Muito bem lembrado, né, Loiva? A Loiva está destacando aqui, pessoal, uma das leis morais, né, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que estudamos há pouco, né, Loiva? Uma das leis morais é lei de sociedade, lei de convivência, né? De troca, né? Aprendermos uns com os outros, trocarmos aquilo que temos de bom, para que cresçamos juntos, muito bem colocado. A ideia aqui também no Insta dizendo, essa assistência que podemos dar para o outro, às vezes está dentro de nossas casas, com um ouvir mais, muito bem colocado, né? A gente não precisa pensar apenas no exterior, né? Sair para o mundo para fazer o bem. Dentro de casa nós temos as maiores necessidades, né? Aqueles que compartilham da nossa existência, às vezes a gente não está tratando com a devida caridade, né? Com respeito, com paciência, com tolerância, com carinho. Muito bem colocado. E ela diz, dentro das casas espíritas, muitos amigos precisando de um olhar humano. Muito legal, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com o intelecto, né? Com o conhecimento, com tantas outras formalidades, né? E esquecemos às vezes das coisas pequenas, do carinho, da fraternidade, da boa convivência, né? A Banita Alvarez dizendo aqui, estou em Portugal, que legal, obrigado por seus ensinamentos. Fico feliz com a tua presença, muito obrigado, eu que agradeço, viu? A Fátima perguntando, o tema hoje, Fátima, é capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, tá legal? Vamos à frente então. Agora no item 7, então, desse capítulo 13, né?
chama Convidar os Pobres e Estropiados. Essa parte é muito legal, pessoal, prestem atenção. É aquela parte que Jesus fala, né, de uma parábola. Diz assim, então, aqui no item 7, tá? Quem estiver com o livro, logo ali no item 7, diz assim: Disse também aquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Estranho, né? Aparentemente esquisita essa fala de Jesus, né? Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Vejam que interessante, né, pessoal? Por isso que é bom a gente estudar um pouco o Evangelho. Tem certas falas de Jesus que aparentemente são estranhas, a gente acha que não faz sentido. Pensem bem, se a gente analisar essa fala aqui literalmente, ao pé da letra, como se diz, né? Nós vamos entender assim: então eu vou dar uma festa, um jantar, uma festa, quaisquer festa, um casamento, por exemplo, vai fazer uma festa grande. Eu não vou convidar parentes, nem amigos, nem a pessoas queridas. Eu vou convidar, ele diz aqui, né, os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. Pode parecer estranho, mas vejam, nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo por trás das palavras. A gente não pode se prender à palavra dita, é preciso tirar o espírito da letra, como se diz, né? É preciso mergulhar naquela fala de Jesus e compreender o sentido mais profundo dela. O que Jesus quer dizer com isso, com essa metáfora? É uma metáfora que ele está usando. Qual é o ensino? É que quando a gente dá um jantar para alguém querido, amigo, familiar, né? Amigo querido, nós seremos retribuídos, porque você deu algo que a pessoa, por sua vez, também vai te convidar. Agora, convidar aqueles que não têm condições de nos retribuir, ele quer destacar isso. É o bem que a gente faz desinteressadamente, sem esperar recompensas. Quando a gente faz o bem por amor, né? Então esse exemplo que Jesus dá é fazer o bem sem esperar retribuição. Seria o ensino que a gente tira, né? Seria assim, colocar esse jantar, a gente poderia entender, né? O jantar é simbólico, não é um jantar da forma literal, não é uma festa na forma literal. A gente poderia entender assim: colocar à disposição de outros aquilo que nós temos em abundância. Se você tem um potencial, algo que pode ajudar a outros, a sua inteligência, ou seja, o dinheiro, ou uma capacidade artística, ou uma capacidade quaisquer que seja, um talento que você tem, que pode servir outro, então o que Jesus quer dizer? Coloque à disposição, e daqueles que não vão poder te retribuir. Então é isso, é colocar o seu talento a favor do semelhante sem esperar recompensa, né? Porque se nós fazemos uma doação no sentido de recompensa, é uma troca só, a gente faz esperando receber, né? Então esse capítulo é bem interessante, porque nos leva a meditar sobre isso, né, meus amigos? Para a gente aprender de uma vez isso, que é preciso caminhar para esse lado, de fazer o bem sem esperar uma recompensa, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro? A Dilma Garcia aqui também, boa noite, viu, Dilma? A Cícera dizendo: sempre estou estudando o Evangelho e sempre aprendendo, gratidão, que bom, viu?
Olha, eu acho tão interessante quando a gente já está desperto para um interesse de estudar, né? Principalmente o Evangelho. O Evangelho é essencial na nossa vida, né? E ainda o Evangelho esclarecido pela doutrina espírita, eu acho que é uma luz maior, porque a doutrina espírita esclarece aquelas falas mais, né, profundas de Jesus. Então, acho que estudar o Evangelho é o caminho mesmo. Boa noite a todos que chegaram aqui, que estão deixando seu boa noite, sejam muito bem-vindos, viu? O Ailton dizendo, Jesus queria dizer, faça pelos necessitados, oferecer para quem está na abundância não faz sentido. Então, aqueles que mais necessitam, né, Ailton? Quando a gente pensa nos recursos financeiros, veja bem, meus amigos, por isso que a gente não pode se prender apenas à questão material, financeira, né? Porque tem os necessitados dos recursos financeiros, mas tem os necessitados da alma também, né? Não podemos esquecer isso. Às vezes uma pessoa abastada, né, financeiramente, uma pessoa com muito dinheiro, podemos dizer assim, para ficar bem claro, ela pode não ser necessitada do pão material, mas pode ser um carente, um enfermo da alma. Pode ser um necessitado espiritualmente, né? Então, quando a gente fala em caridade, não é apenas a caridade material, né? Mas a caridade moral, a caridade espiritual, que leva auxílio também àqueles que têm carências espirituais, né? Para que a gente não se prenda apenas à questão financeira, à questão, né, do pão material. A DJ dizendo, bem, estar íntimo de se fazer o bem é maravilhoso, muito legal. O que mais aqui? A Jane Fernandes aqui também. Boa noite, viu, Jane? Assim seja, Deus te abençoe também. Vamos à frente agora. No item 9, pessoal, agora é aquela parte do capítulo que eu sempre lembro para aqueles que estão chegando, né, pelas primeiras vezes, ou pela primeira vez. Tem uma parte do capítulo. Antes, vamos ver aqui, a Clélia está dizendo assim, quando não se tem algo para doar, mas pode ser bom ouvinte, doar seu tempo, amor e caridade. Muito legal, viu, Clélia? É essa a ideia mesmo, porque nós vamos ver aqui um tópico à frente que não é só a caridade material, né? Nós temos várias formas de se fazer a caridade, né? É aqui, acho que agora esse tópico, né? O item 9 chama Instruções dos Espíritos. Deixa eu ver o horário aqui, para não ultrapassar muito aí, no máximo de 1 hora. No item 9, então, Instruções dos Espíritos, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Irmã Rosália, eu acho que ela é bem conhecida de muitos de vocês, chamada Caridade Material e a Caridade Moral. É uma mensagem muito bela, vale a pena ler, né, ela depois na íntegra, né? Eu vou aqui destacar apenas um trechinho, porque o nosso tempo não permite, né? Ela diz assim, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então vejam que Irmã Rosália vai destacar a caridade moral, pessoal. Porque nós estamos muito acostumados em falar da caridade material, dar o pão, né, dar o remédio, dar o agasalho, dar um dinheiro. Isso é caridade material, que socorre nas coisas materiais. Muito importante, não podemos parar com ela. Mas nós não devemos ficar apenas nela, esse que é o detalhe. Existem outras formas de caridade. E aqui a Irmã Rosália está destacando a caridade moral. É a caridade dos nossos relacionamentos, pessoal. Como que nós estamos convivendo com o nosso semelhante? É para se pensar, porque dependendo de como convivemos, nós podemos estar fazendo caridade. Porque vejam, se alguém que ainda não aprendeu aquilo que nós já aprendemos, e chega de repente e nos agride, nos ofende, nos calunia,
como que nós vamos reagir? Eu sei que o primeiro impulso, né, devido aos nossos problemas passados, né, a gente tem aquele primeiro impulso de revidar. Mas a mensagem do Cristo é clara. Nós estamos aprendendo que se alguém bate na face direita, dê a outra, né? No sentido de que não nos vinguemos, não vamos agir como o agressor. Esse é o detalhe, que a gente aprenda a tolerar um pouco mais. Não é nenhuma vergonha isso, porque muitas pessoas dizem que é falta de coragem, às vezes, não revidar. É muita coragem não revidar, eu diria. Porque precisa coragem para perdoar, coragem para tolerar, para suportar. E irmã Rosália vem dizer isso, que a gente aprenda a conviver pacificamente com as pessoas, né? É tão belo se alguém te ofende, você deixa, silencia, entrega para Deus, perdoa, né? Trabalha nesse sentido, para que a gente possa ter um bom relacionamento, para que de nós não saiam atitudes agressivas, violentas, né? Que a gente mostre que aprendemos a mensagem do Cristo. Lembra que Jesus disse, né, em certa parte do Evangelho, se alguém quer sua túnica, dê também a capa. Se alguém te constrange a caminhar 1000 passos, caminha 2000. O que ele quer dizer com isso? Que a gente não ofereça resistência, que a gente não vá para a briga, como se diz, né? Que a gente não revide, que a gente seja mais tolerante, que a gente aceite um pouco mais a imperfeição do outro, porque às vezes o outro é um enfermo da alma, é alguém que não aprendeu, é alguém que está com problema, né? Então a mensagem do Cristo, meus amigos, é muito clara e é muito difícil, né? Mas se nós quisermos ser um bom cristão e um bom espírita, é o caminho. Mesmo que à nossa volta as pessoas reparem, porque eu digo uma coisa para vocês, a pessoa que começa a se destacar como um bom cristão, vai ser às vezes até ridicularizada. Outras pessoas vão achar estranho aquele comportamento, porque não é o comum, né? Mas nós estamos preocupados com quem? Com a voz do mundo ou com a mensagem libertadora do Cristo? Então é preciso nós termos um posicionamento. Quem nós estamos seguindo? É o Mestre? É o Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia? Ou nós estamos preocupados com a voz do mundo, com aquela fala que diz que é preciso, né, levar vantagens, não levar desaforo para casa? É preciso decidir o que nós queremos para nós. A Rita dizendo, perdoar o outro é muito difícil, e se perdoar também. Isso mesmo, bem colocado pela Rita aqui. Inclusive amanhã vou fazer uma live, se alguém quiser participar, sobre o perdão, que é tão importante, né? Amanhã vou participar de uma live no YouTube da TV Chico Xavier, nós vamos falar sobre o perdão. E isso que a Rita coloca aqui no Insta é bem difícil, realmente, às vezes a gente não se perdoa, né? Por isso que Jesus disse, perdoai para que Deus vos perdoe também. Ele quer dizer no sentido, Rita, de que nós, quando não perdoamos o outro, nós também somos duros para conosco mesmo. Então nós precisamos aprender a perdoar, aprendermos a sermos mais tolerantes, compreensivos, para que a gente também se perdoe, não sejamos tão rigorosos para conosco mesmo, né? Mas muito bem colocado. Deixe-me ver aqui se tem mais alguma colocação para a gente avançar. Esse tópico, né, dá bastante comentário, né? A Maria Helena Butião dizendo que adora a mensagem, né? É muito boa mesmo, né, Maria Helena? Descontraindo aqui, a Edna dizendo, né? Primeiro xinga, depois se acalma. Na hora o primeiro impulso vem para um xingamento, né, Edna? O que mais aqui?
Então, ó, o Ailton está colocando uma coisa aqui, realmente, já ouvi antigos dizerem, né, se o moleque apanhasse na rua, ao chegar em casa apanharia de novo. O revide não ajuda, até porque levamos a energia pior do outro. E é uma verdade isso que o Ailton coloca, e eu diria, Ailton, não é nem os antigos, tem pais que ainda às vezes fazem isso, né? Infelizmente, dizem ao filho que se você apanhou, bate também, né? Vejam que ensinamento equivocado, né? Porque nós estamos aprendendo completamente diferente, já está na hora de aprendermos a orientar nossas crianças, né, no caminho da mensagem do Evangelho, e não ficar revidando as agressões, né? Então, a Zaida, né, Borba dizendo aqui, a outra face seria a atitude inversa da do outro. Isso mesmo, Zaida. Quando Jesus diz, se alguém te bate numa face e oferece a outra, ele não quer dizer que a gente deve literalmente deixar bater do outro lado. Não é isso. O que ele quer dizer é que a gente não se vingue, né? Que não faça como o agressor, que a gente não seja agressivo, violento, que a gente perdoe, né? Então Jesus, na verdade, não condenou a defesa, mas ele não proibiu a defesa, mas ele condenou a vingança. Essa é a ideia, né? A Loiva Carnop dizendo, como já foi comentado em estudo anterior, hoje a tolerância é rara, principalmente dentro de casa, da mesma família. Exemplo do atual momento político aqui do Brasil, irmãos brigando entre si. Triste, né? A situação que nós vimos da política, essa época eleitoral, foi realmente muito triste, né? Que a gente possa tirar lições, né, pessoal, dessa época, porque rede social também estamos manifestando o nosso ponto de vista. Aquela intolerância que colocamos ali é o que nós temos dentro de nós. Então não é pensar que é porque é virtual que não tem problema, né? Então se nós agimos excessivamente, tomando uma postura, né, de agressão, a gente precisa repensar isso, porque realmente foi uma época difícil, né? Bom, vamos mais à frente aqui um pouquinho. A Valéria Escalhão dizendo, né, algumas pessoas não pedem desculpa, mas aparecem com chocolate. É um pedido de desculpa, né, Valéria? Legal. Bom, nós vamos agora para o item 10. É uma outra mensagem, né, de um espírito protetor que vai falar de outras formas de caridade. No item 10, então, ele diz assim, meus amigos, há muitos dentre vós... Deixa eu ver aqui antes, meu irmão, vamos ver antes de passar para outro tópico. O Sampaio Psicanalista aqui no Insta dizendo, e quando o perdão torna-se recorrente, ou seja, podemos perdoar de maneira renitente a mesma pessoa? Olha que psicanalista e como se diz, professor de filosofia também, né? Quer me apertar aqui, né, Júlio? Quando o perdão se torna recorrente, ou seja, né, perdoar de maneira sempre, né, mais vezes a mesma pessoa, eu vou me lembrar aqui, né, Júlio, da fala famosa de Pedro, quando ele pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Seria 7 vezes? E Jesus diz a ele, não digo que 7, mas 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 é uma coisa simbólica, né? Não é para calcular. Não é 70 vezes 7 dá tanto. O que Jesus quer dizer é perdoar sem limites, né? Porque a hora que a gente aprende, né, Júlio? Por isso que é boa pergunta para a gente pensar que ele colocou. Quando a gente aprende que o perdão é bom para quem perdoa, né? E quando a gente vai entendendo com os grandes mestres que vieram entre nós, que a partir de um certo momento da elevação espiritual, nós não nos sentimos mais ofendidos. Certa vez perguntaram para Gandhi, né? Gandhi, você perdoou todos os seus agressores? Ele disse, não. Mas como, Gandhi, você que prega a paz, por que não perdoou os seus agressores? Ele disse, eu não perdoei porque ninguém me ofendeu, ninguém me agrediu. Para a gente entender o ponto que chega aquele que vai se elevando, que não vai entendendo mais como agressão aquela forma equivocada de um irmão agir. Aquele que age contra nós de uma forma que nos prejudica,
a pessoa que desenvolveu essa capacidade, né, de elevação espiritual, ela não se ofende, não se sente ofendida, não se sente prejudicada, porque ela vai entender que aquele irmão é um enfermo da alma, que ela tem uma reparação diante da lei divina, e aquela pessoa não passou de um instrumento da lei, né? Então, eu acho, né, Júlio, que fica muito claro que a gente deve perdoar 70 vezes 7. A ideia é dizendo: toda raiva, rancor e ódio que temos pelo outro primeiro nos atinge. Muito bem colocado, é isso mesmo. Quanto mais ódio e rancor a gente guarda, isso vai acumular um mal em nós. Isso gera doença, né? Uma mágoa carregada por muito tempo vai virar doença, vai gerar doença no corpo físico. É muito preocupante, né? Aí o Júlio ainda coloca aqui, o Sampaio psicanalista: perdoar é um ato de desligar, então, é justamente isso, né? Eu digo assim, um exemplo bem simples: quando a gente não perdoa, estabelecemos um circuito mental com aquela pessoa, o suposto inimigo. Nós estamos ligados com o inimigo 24 horas do dia. Eu desejo o mal para ele, ele deseja para mim. Fica aquela troca fluídica, né, de fluidos ruins. Então a gente estabelece uma ligação mental, uma corrente ali que está circulando entre nós. A partir do momento que eu perdoo, eu corto essa ligação, eu desligo. Se a pessoa não quer me perdoar, diz sempre o Divaldo Franco, o problema é dela. Agora, eu perdoando, eu estou fora do problema. Então, por isso que o perdão é primeiro para nós, né? Nós não estamos fazendo caridade para o outro. A generosidade do irmão. Obrigado, Gil. Vamos à frente aqui, então. Lá no item 10, então, esse espírito diz: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Então esse irmão espiritual está dizendo assim, aquela pessoa que não tem recursos materiais, não tem uma boa condição financeira. Como que faz caridade? E ele diz: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Então vejam, meus amigos, aqui é um ponto muito importante, porque já que o Espiritismo coloca fora da caridade não há salvação, nós entendemos o quanto é importante fazer caridade. Aí, se a gente pensasse, né, mas a caridade material eu não posso, eu não tenho condição financeira para ajudar alguém. Caridade material não consigo. E aí, não vou ter condição de fazer caridade? Vai. Tem outras formas, né? Caridade por pensamento, como seria? Quando a gente ora pelas pessoas necessitadas. Veja bem, alguém que está enfermo numa cama e que decide orar pelos necessitados, se ela está com a razão, o juízo perfeito, né? Com o pensamento funcionando bem, essa pessoa pode orar pelos necessitados, é uma imensa caridade. Se ela ora com vontade, com desejo de ajudar, ela eleva o seu padrão vibratório, atrai bons espíritos para ajudá-la naquele pedido, emite dela fluidos benéficos em direção a outra pessoa. Então vejam, é uma caridade verdadeira, é uma vibração à distância, é um passe aplicado à distância. Outra coisa, podemos fazer caridade por palavras. Você, às vezes, se tiver oportunidade de dirigir-se a alguém, dar bons conselhos para um jovem que às vezes está perdido na vida, né? Orientar uma pessoa que está desconsolada com a morte de alguém, por exemplo, passando por um problema difícil na vida, leve uma mensagem de consolo do Evangelho, da doutrina. Isso é uma imensa caridade. De outras vezes, como foi citado aqui já por algumas amigas, né? De outras vezes, colocar o ouvido à disposição. Não precisamos falar, precisamos ouvir. Quantas pessoas estão carentes procurando alguém que as ouça, né? Porque ouvir é uma arte para poucos. Nem sempre a gente tem a paciência, a tolerância de ouvir sem colocar nossos pontos de vista.
né? Sem criticar, só ouvir. Então vejam quantas formas de caridade, né? A caridade do relacionamento, do respeito, da boa convivência, da palavra amiga, tudo isso são formas de caridade. Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui caminhando já para o encerramento. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui no Face que eu não consigo acompanhar na hora. O Ailton, né, lembrando aqui do Gandhi, que era pura luz, né? Suas atitudes as mais elevadas, quantos exemplos deixou. Sim, um missionário do Cristo, né? Veio nos ensinar o caminho. A DJ dizendo, a mágoa só faz mal para nós mesmos. É justamente, né? Aqui, a Marli, a prece em benefício do outro é caridade? Ah, e acho que a Marli perguntou antes, né, de eu ter comentado. Já respondemos, né, Marli? É uma grande caridade. O que mais aqui? Acho que está tudo bem, então, né? Vamos, então, para o item... Eu quero encerrar... Bom, na sequência aí, pessoal, quem está com o livro, não dá, né? Lógico, aqui uma horinha para a gente abarcar muito aí do capítulo. A gente pinça aí alguns tópicos principais, né? Na sequência ali das mensagens espirituais, nesse capítulo tem várias, né? Tem mensagem de São Vicente de Paulo, que é aquele fundador da ordem, né? Que a gente vê até hoje, né? As irmãs de caridade, em organizações que levam o nome, né, São Vicente de Paulo, aqui em Bebedouro mesmo temos. Tem mensagens de Caritas, né, daquela que deixou a prece de Caritas, e tantos outros espíritos, tá? Mas eu quero fechar só aqui no item 19. Aqueles que estão com o livro, lá no item 19, chama Benefícios Pagos com a Ingratidão. É mais um alerta para nós aqui encerrarmos o estudo de hoje. É uma mensagem ditada por um guia protetor. Aí, primeiro, ele faz uma pergunta, que pergunta assim: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Entenderam? Você faz uma caridade e você não é reconhecido. A pessoa é ingrata, a pessoa não reconhece, não te agradece, a pessoa esquece de você, né? Aí ele pergunta, a gente então deve desistir da caridade, né? Aí a resposta é dada assim: nesses, né, que agem dessa forma, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, meus amigos, é aquela ideia, né? Eu ouço às vezes muitas pessoas dizerem: ah, eu não vou mais ajudar a ninguém. Vocês já não ouviram isso? Eu não ajudo porque eu dei uma ajuda e a pessoa fez mau uso do dinheiro que eu dei. Ela foi, né, abusou nos excessos, nos vícios, né? Então a pessoa diz, eu não ajudo mais. Ou eu ajudei alguém e aquela pessoa nem me agradeceu, esqueceu, não se lembra que eu ajudei. Então vejam, isso é ingratidão, né? Mas quando nós fazemos a caridade, nós já estamos aprendendo aqui nesse capítulo que a nossa caridade não deve esperar a recompensa, o reconhecimento, a gratidão. Nós fizemos para ajudar, né? Nós deveríamos ter feito para levar algo de nosso para alguém, né? Ou em bens materiais, ou algo do nosso tempo, da nossa parte moral, né? Agora, a ingratidão serve para testar a nossa perseverança, vocês não acham? Quando a gente sofre uma ingratidão, é para ver se a gente vai persistir. Porque, amigos, nem todas as pessoas vão fazer mau uso do dinheiro, nem todas as pessoas são ingratas, muitos necessitam da nossa ajuda. A gente não pode desistir da caridade por causa de alguns que agem mal ou que são ingratos. Isso é generalizar. Então eu acho que fica mais essa lição, que nós devemos sim ajudar.
O problema é da pessoa se ela vai tirar bom proveito, se ela vai ser grata ou não, se ela vai reconhecer. O problema é dela. O problema nosso é fazer o bem, que fique entre nós e Deus, como aprendemos. Façam essa experiência. Quando tiverem uma oportunidade de fazer algo de bom, não contem para ninguém, nem para o familiar mais querido. Guardem entre você e Deus. E depois perceba o sentimento que vai tomar conta do seu coração. Porque Deus vê em segredo aquela boa ajuda. E nós estamos aprendendo o que é bom. Que caminhemos nessa direção. Que possamos seguir nesses ensinos que a doutrina espírita vem mostrando aqui, né, nesse capítulo. Tudo bem? Nós vamos parar por aqui. Deixa eu ver se tem um comentário aqui da... A Fátima Chaves está dizendo: o que você está a ensinar agora não deixa de ser uma caridade gratificante para todos nós. Bonita sua colocação. Também acho que pode ser uma caridade, mas eu faço aqui às vezes mais por uma vontade mesmo de compartilhar um pouquinho que tenho, né, comigo, mas não deixa assim, realmente, não deixa de ser uma caridade, né? Tomara que meus sentimentos sejam os melhores, porque o que move a caridade são os sentimentos. Se eu estiver fazendo isso de coração puro, né, sem esperar recompensa, vai ser bom para mim também. Mas que bom que façam vocês assim também. Aquilo que tenham, né, de bom, compartilhem, né? Eu que agradeço, Rita. A Jane dizendo, né, que a mão direita dá, a esquerda não saiba, que é o título aí, né? A DJ dizendo, né, só espero o reconhecimento de Deus. É isso aí, esse é o caminho, né? Pessoal, então, vamos fazer aquela nossa oração final, né? Como nós combinamos, aqueles que deixaram um copinho com água para fluidificar, vamos fazer a nossa oração final, pedir por todos esses que deixaram os nomes aí registrados, né? Que Deus nos abençoe a todos. Senhor Jesus, nosso Mestre amorável, nós temos tanto a te agradecer, Senhor, porque nós estamos aprendendo há quanto tempo tu esperas por nós. Há quanto tempo o teu amor nos envolve, humanidade terrestre? Há quanto tempo tu envias mensageiros para nos mostrar o caminho? E naquele momento que considerastes o ideal, tu mesmo viestes entre nós, fazendo a luz brilhar aqui no planeta Terra. Aprender dessa tua doutrina, Senhor, é um alimento para a nossa alma. Nos inspire sempre a esse propósito de servir, de seguir os teus passos, de aprendermos com os teus ensinos. E nós te pedimos nessa hora, Senhor, abençoe todos esses irmãos que pediram nesta hora, neste encontro. Permita que os bons amigos espirituais visitem esses locais dentro das possibilidades e fluidifiquem essas águas que aguardam, para que encontremos um remédio salutar para nos fortalecer, para nos incentivar a esse caminho renovador, porque o caminho que tu ensinaste, Senhor, nós já entendemos, não é entre as flores, é um caminho entre as pedras, é um caminho subindo as montanhas das dificuldades, das lutas, mas nós já estamos aprendendo que o sacrifício feito por amor é esse que nos eleva, é esse que nos aproxima de Ti. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor por todos nós, pelo Teu auxílio por toda a humanidade e por mais este encontro que tivemos em Teu nome. Que assim seja.
Muita paz a todos. Deus abençoe nossos lares, nossa família. Que nós sigamos nesse caminho renovador do Evangelho. Esse é o caminho, meus amigos. Nos esforcemos para vencer o homem velho. Nos esforcemos para deixar brilhar a nossa luz. Estendamos a mão àqueles que mais necessitam. Não vivamos apenas para nós mesmos, mas possamos enxergar o nosso semelhante todos os dias da nossa vida. Minha gratidão a cada um de vocês que compartilhou aqui conosco desses momentos abençoados. Me perdoe pela emoção. Desejo de coração que tenham uma noite abençoada, que Jesus nos inspire, nos envolva a todos, nos guarde em sua santa paz. Todas essas mensagens tão carinhosas que recebo, que vai chegando aqui, nem dá para ler agora, mas eu leio sempre ao final e guardo todas essas mensagens como uma luz no meu coração, como esse carinho que vocês oferecem. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, a Regina, a Rita, a Elizabeth, Lari aqui do Insta e todos, queridas amigas e amigos aqui na página do Facebook. Muita paz e até a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira vamos para o capítulo 14, tá bom? Vamos seguindo. Jesus é o Mestre e nós estamos querendo seguir os passos desse Mestre. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus.